Nesta aula vamos dar continuidade ao estudo de ângulos. Vamos ver o que é a bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. Perceba que essa semirreta OC divide esse ângulo AOB em dois ângulos iguais de 20 graus. Portanto, OC é a bissetriz do ângulo. Então, bissetriz é uma coisa muito simples, né? Basta eu saber que quando eu tiver uma bissetriz, eu estou dividindo o ângulo ao meio. Aqui nós temos um exemplo de atividade resolvida. Então aqui nós temos o ângulo EOA, né, dividido aqui em várias partes, certo? Aqui nesse ângulo ele está dizendo que OB é bissetriz de AOC, então a gente tem AOC. E OB é bissetriz, ou seja, esse ângulo e esse, como está marcado aqui, são iguais. E OD é bissetriz de COE, ou seja, COE está dividido ao meio por OD. Portanto, esses dois ângulos aqui, o ângulo EOD e COD, são congruentes, ou seja, o OD é a bissetriz deles, certo? É a bissetriz do ângulo EOC que forma eles, né? Então, através disso a gente pode resolver o problema, né? Qual é a medida de AOB se a medida de BOC é igual a 35 graus? Então ele me deu BOC, a gente sabe que BOC vale, esse ângulo vale 35 graus. Então, portanto, a OB vai valer 35 graus também. É o que a gente vai afirmar aqui, né? Que como nós temos aqui OB bissetriz, esses ângulos são congruentes, então a medida de AOB é de 35 graus também. Depois, qual a medida do ângulo COD se a medida de DOE é 25? Então ele está dizendo que DOE, ou seja, DOE, vale 25 graus. Então, obviamente que COD vale 25 também, porque a gente sabe que OD é a bissetriz, ou seja, dividiu esses dois ângulos em ângulos iguais, não é isso? Dividiu o ângulo COE em esses dois ângulos iguais, que são COD e DOE, ou EOD, tanto faz a ordem aí, né? Ok? E por último, ele quer a medida do ângulo DOA. Vamos ver quem é DOA aqui, ó. DOA está aqui. Então a gente quer esses três ângulos somados, que a gente já tem, né? Então esse aqui vale 35, esse vale 35 e esse vale 25. Ou seja, somando os três ângulos, né? 25 mais 35 mais 35, ou seja, 70 mais 25, que vai dar 95 graus, tá ok? Bom, as duas últimas coisas que nós temos para ver sobre ângulos é o que são ângulos complementares e o que são ângulos suplementares. Então, ângulos complementares também é simples, é quando a soma dos ângulos é igual a 90 graus. Então, aqui a gente tem uma soma complementar, ou seja, 30 mais 60 é igual a 90 graus, né? Então, a medida de AOB e de BOC somadas vai dar 90 graus. Então, portanto, é bem simples, ângulos complementares quando a soma das medidas é 90 graus. E eles serão suplementares quando a soma das medidas for 180 graus, tá? Então, a medida de AOB é 60, BOC é 120 e a soma é 180, tá aqui. Então, dois ângulos serão suplementares quando a soma for 180 graus, tá ok? Então, as atividades são baseadas nisso, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Se eu quero calcular a atividade 1, a medida x, eu sei que esse ângulo aqui tem 90 graus, então obrigatoriamente esses ângulos são complementares. Então 35 mais x é igual a 90 graus, é assim que você vai resolver. A mesma coisa aqui na letra B, ó. A gente sabe que esse ângulo aqui todo vale 180 graus, meia volta, né? Então a soma deles é 180 graus. Então eu vou escrever x mais 40 igual a 180 e vou resolver, tá ok? Todos esses exercícios utilizam a ideia de ângulos complementares e suplementares. Tentem fazer as atividades, estudem, a gente se vê na próxima aula.